Bom dia. Bem, estamos mais uma vez aqui para lermos a palavra do Senhor Jesus e aprendermos mais um pouco dele. Que neste dia a graça do Senhor seja derramada sobre as nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Então vamos ler aqui João 15, do capítulo 15, versículo 1 ao 6. Depois nós passaremos para Gálatas 5, do 22 ao 23. Vamos começar. Então diz assim, João 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto e não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Amém, amados? Então, Deus emprega aqui na sua palavra figuras extraídas de uma vida cotidiana para que nós possamos entender as profundas verdades espirituais que, de um modo, não conseguiríamos compreender. É um modo de dar um nome, um conceito, um símbolo à realidade espiritual cotidiana. As palavras. Para a mente humana, comparando coisas terrestres e coisas celestiais. Amém? É um pouco difícil, mas chegamos lá. A primeira citação bíblica a respeito do termo fruto, nós podemos encontrar lá em Gênesis. Podemos ir lá em Gênesis capítulo 1, versículo 11, onde diz assim: E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. Deus se preocupou com a perpetuação da espécie de vegetais que ele criara, mas teve um propósito, como vamos ver mais adiante lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 29, continuando, que diz assim: E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face da terra, de toda a terra, e toda árvore que há fruto de árvore que dá semente, servuzão para mantimento. Então eu quero dizer aqui a você que nenhuma erva ou árvore frutífera se alimenta de seu próprio fruto, né? Produzir frutos garante a perpetuação da espécie. Isso quer dizer, ela germina e das suas sementes faz brotar outros exemplares da mesma planta, da mesma espécie, que servem também de frutos, de alimento para as espécies animais, que somos nós, e os próprios animais terrestres, de todos eles. Então, o crente, vindo do nosso lado, ele produz fruto para que as pessoas vejam as características divinas manifestadas em sua vida e se convertam ao Deus divino, de vida, que é o Deus vivo, garantindo a perpetuação da espécie humana. Então, igualmente o fruto do Espírito que se manifesta na vida do crente, quando visto pelo não crente, faz com que a pessoa seja atraída, para Deus. No reino vegetal, o aparecimento do fruto é o resultado de um longo processo de crescimento, de desenvolvimento daquela árvore. Também é assim na vida espiritual. O Espírito de Deus, ele opera de modo progressivo, aperfeiçoando gradativamente a obra iniciada no momento da nossa conversão.
que diz assim em Provérbio 4,18: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que se vai brilhando mais e mais até dia perfeito. Então, nós somos destinados a produzir frutos. Produzir fruto não está reservado somente para alguns crentes especialmente dotados, mas é para todos uma questão de sobrevivência e a condição necessária para permanecer na vida espiritual. Amém, queridos? Então, vamos aprender assim um pouquinho o que é o conceito de fruto do Espírito. O fruto do Espírito é uma manifestação das virtudes de Deus na vida do crente. Conforme o grau de entrega desse crente como servo ao Senhor, é uma obra do Espírito Santo transmitindo ao homem toda a plenitude de Deus. Certo, amados? Então, ele nada é que a expressão do amor de Deus na vida do crente produzida pelo Espírito Santo. Como cada virtude é expressão de um só único amor, a Bíblia fala do fruto do Espírito e não de frutos do Espírito. O fruto é o amor de Deus. Mas cada uma das virtudes mencionadas em Gálatas 5:22 são expressões desse amor. Bem, eu vou continuar explicando para ver se vocês entendem melhor e eu acredito que todos estão compreendendo. Então, a manifestação da natureza de Cristo. Essa manifestação, ela se dá através do fruto do Espírito produzido no crente. O alvo da salvação é restaurar o homem à imagem de Cristo, que está lá escrito em Romanos 8:28, Colossenses 3:10. Então, por causa do pecado, o homem perdeu a glória da imagem de Deus. E ficou escravizado debaixo do poder da natureza carnal, a qual se manifesta pelas obras da carne. Gálatas 5:19-21 expressa isso lá. Então, a carne afasta o homem da vontade de Deus, o faz obedecer ao inimigo. A salvação faz o homem participante da natureza divina. Então, o fruto do Espírito faz parecer na vida do crente com progressiva nitidez a imagem de Cristo. Então, quando há abundância da operação do Espírito de Deus, os frutos, infalivelmente, eles aparecem na nossa vida. Que se cumpra em nós o que Jesus disse em João 15:5. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Amém, amados? Então, o fruto do Espírito produz a santificação. O Espírito Santo, ele ajuda o crente a entregar-se inteiramente ao Senhor. Para quê? Para assim dominar sua velha natureza. Então, o fruto do Espírito, ele vai se manifestando livremente para que todo o espírito, a alma, o corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis. Então, não são as boas obras que fazem o homem ser bom, mas o homem bom faz as boas obras. O Senhor espera ver frutos em nossas vidas, né? Gálatas 5:18 mostra que isso só é possível se formos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, como produzir o fruto do Espírito Santo na nossa vida? Se nós andarmos no Espírito, daremos o bom fruto do Espírito. Devemos observar na palavra, andar em espírito, isso é, andar continuamente, quer dizer, é uma ação que se deve repetir sempre. Produzir o fruto do Espírito não é, portanto, uma experiência singular, única, momentânea, mas é algo que é contínuo, que se deve ter regularidade e estabilidade na nossa vida. O batismo com o Espírito Santo e o andar no Espírito Santo, vamos lá aos primeiros cristãos, né? Experimentaram essa bênção.
E nós também, queridos. Isso está lá em Atos 8:29. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. O Espírito, ele habitava em Filipe e o orientou naquela missão evangelística de chegar ali àquele carro onde estava aquele homem com aqueles papiros sem compreender coisa alguma. Então, ele é levado até ali através do Espírito para fazer essa obra e servindo o Senhor. Lá em Atos 13:2 diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-vos a Barnabé e a Saulo. E no versículo 4 ele completa: e assim estes, enviados pelo Espírito Santo. Então, Atos 16:6-7 diz assim: fala de um impedimento pelo Espírito Santo, uma direção segura, consciente, sensata é possível quando andamos no Espírito Santo de Deus. Então, enchei-vos do Espírito, assim diz em Efésios 5:18. A grande pergunta não é se alguma vez tivemos uma experiência espiritual profunda, se já tivemos algum dia uma gloriosa experiência de batismo com o Espírito Santo, mas se o Espírito Santo continua no controle das nossas vidas. Nós é que decidimos se o Espírito Santo vai nos reger plenamente e nos dirigir. Então, isso, amado, isso significa andar em espírito. Ou se você vai permitir que a sua carne, a nossa velha natureza, a sua velha natureza, controle os seus atos. Somente vamos recorrer ao Espírito Santo quando estivermos em aflições? Será que é dessa forma? Por causa das nossas escolhas erradas? Então, amado, eu quero te dizer nesta manhã: andar em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, como está em Gálatas 5:16. Então, que todos nós estejamos tão intimamente ligados à videira e que o fruto do Espírito se manifeste abundantemente em nossas vidas, até chegarmos louvado seja o nome do Senhor Jesus, a ser varões e varoas, né, perfeitos à medida da estatura completa de Cristo Jesus. Então, que essa palavra de hoje nos traga como nos colocarmos diante da presença do Espírito Santo de Deus, buscando dele, que ele nos rege, que ele tome conta, que ele controle a nossa vida, que ele verdadeiramente ele nos ensine, ele nos dirija, para que estejamos sempre na presença do Senhor Jesus. Assim, agradeço a cada um de vocês que escuta a palavra do Senhor Jesus através de mim. E em nome do Senhor Jesus, eu espero que todos aprendam, assim como eu estou aprendendo todas as manhãs em Cristo. E um bom dia para cada um de vocês, com a graça do Senhor Jesus. Amém.